Pastor Nicolas, sobre Hebreus 6, que ele levantou aí, como são várias interpretações, né, sobre Hebreus 6. Sei que não dá para esgotar aí Hebreus 6, mas como você enxerga esse texto, Nicolas? Vamos só ler aqui o texto rapidamente para a gente introduzir Ok. os tópicos, né, os termos que o autor coloca. Porque, de fato, Hebreus 6 é um texto que usa um vocabulário muito forte. E é um texto que, mesmo para quem defende a posição da preservação dos santos, é um texto que sempre tem que ser analisado com muito detimento, porque ele é um texto que tem uma linguagem diferente do que nós estamos habituados em outros textos da teologia de Paulo, por exemplo. Mas a gente consegue entender o que Hebreus quer dizer à luz do próprio contexto imediato. Então a gente começa lendo o texto e consegue fazer as devidas conexões aí. Então o texto diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, a gente fica chocado com o vocabulário que o autor de Hebreus usa aqui, porque é um vocabulário que parece descrever um crente. Em outros textos do Novo Testamento, são de fato vocábulos que descrevem o crente. Eles são iluminados, eles provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. São vocábulos que parecem descrever a experiência do crente, e o texto fala que é impossível, muito forte, renová-los para arrependimento. Então, várias pessoas tentaram explicar esse texto, e eu acredito que muitas vezes de modo forçoso. Sabe? O autor está lidando com uma hipótese remota de alguém que, se fosse possível, perder a salvação. É de fato um texto difícil, mas eu acho que essa não é a melhor explicação. E eu também não acredito que esse texto fale sobre a perda de salvação. De fato, o contexto de Hebreus diz sobre apostasia, mas a gente precisa definir o que é apostasia. Apostasia no Novo Testamento não é um crente que se perde ou um crente que deixa de ser crente, mas alguém que é um crente professo ou alguém que se diz crente e que em determinado momento está dentro da comunidade da fé, mas depois ele já não está mais. É o que João fala, eles diziam ser dos nossos, pareciam estar conosco ali, mas eles não eram dos nossos. Saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Então, ainda que o autor de Hebreus trate dessa questão da apostasia, que à luz desse conceito de apostasia, não me parece que Hebreus 6 se encaixe nisso. Então, como que a gente pode descrever isso aqui? Na verdade, o conceito correto de apostasia se encaixa aqui. Não a ideia de alguém que perdeu a salvação. Por quê? Os versículos 7 e 8, na sequência do texto que eu li, contexto imediato, mostram para nós o que é esse ser iluminado, o que é esse participar das bênçãos do Espírito Santo e tudo mais. O texto diz: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então a ilustração que o autor de Hebreus usa aqui ajuda a entender o que é que estava acontecendo. Eram pessoas que estavam sendo beneficiadas pelo convívio da igreja, eram incrédulos que estavam sendo abençoados por tabela, vamos dizer assim, por estarem ali no meio do povo de Deus. Ainda que seja uma linguagem forte, é uma linguagem que pode ser aplicada nesse sentido. Então, eram pessoas que obtiveram conhecimento intelectual, um conhecimento meramente suficiente para uma mera profissão, e eles foram privilegiados durante muito tempo com isso, mas eles não produziram a verdadeira fé. Eles não produziram o verdadeiro arrependimento, eles não produziram do jeito que deveriam produzir. O texto fala que esses indivíduos, então, eles, tendo rejeitado isso, eles vão ser queimados. O seu fim é ser queimada, né? A maldição, como coloca aqui. Porque essas pessoas, elas tendo conhecimento da salvação, como o texto diz, rejeitam isso. Então não há outra salvação além dessa. Se você rejeita essa única salvação, não tem outra salvação para você. É isso que o texto diz aqui, né? É impossível renová-los para arrependimento. Depois, na sequência, o autor de Hebreus
vai mencionar um outro caso, um outro texto, uma outra porção, que é também usada nesse debate, que pode ser entendida de maneira muito semelhante também. Mas, em resumo, o que me parece aqui é que o autor de Hebreus não está falando de um crente que perdeu a sua salvação, mas de um incrédulo que foi abençoado, que teve ali contato prolongado até com o povo de Deus, mas que não produziu o que deveria produzir, e então, como não faz parte do povo de Deus, foi removido. Então essa apostasia, esse abandono da fé, não era uma fé autêntica. Exato. Então, É como nós vemos, por exemplo, na parábola que Jesus conta dos solos. Você tem ali fés que produzem algo, mas não são fés legítimas, não são fés verdadeiras. O próprio Jesus qualifica a verdadeira fé como a última. Então, nesse caso, nós temos pessoas que, na nossa igreja mesmo, ficam anos na congregação. Você fala, nossa, mas essa pessoa, ela está há muito tempo aqui, ela ouviu o evangelho, a família dela era uma família beneficiada por isso. E o que aconteceu? Do nada? Não era do nada, ela não era uma crente. E muitas vezes a pessoa fala, sabe, pastor, eu estava aqui só porque era uma coisa social, só porque era legal, era uma coisa bonita, eu gostava dos hinos, né? Gostava do convívio, e a pessoa não nasce de novo, não é regenerada. E é o caso dessa pessoa aqui. É triste, porque essa pessoa ganha conhecimento muito grande da palavra de Deus. E isso certamente aumenta ali a responsabilidade dela em rejeitar aquilo que é apresentado para ela. Por isso que o autor de Hebreus é tão enfático, para que os crentes se avaliem se eles estão realmente na condição de salvos ou se eles estão enganando a si mesmos. Ok, Gabriel. Bom, ao meu ver, com todo respeito, vejo que essa interpretação é uma grande inferência ao texto. Porque quando nós analisamos toda a epístola, a carta aos Hebreus, toda a carta aos Hebreus, nós percebemos que há diversas advertências aqui e o autor, enfim, não sabemos quem ainda há discussões, sabemos que ele está escrevendo para crentes. E em nenhum momento ele está falando de falsos crentes ou verdadeiros crentes. Ele escreve e adverte da possibilidade deles rejeitarem a fé, deles caírem da fé. E isso desde o capítulo 3, versículo de número 12. Inclusive, quero já ler esse texto para depois dar continuidade a Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 4. Ele diz assim, ainda: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Acredito que se há advertência é porque há possibilidade. Para se apartar do Deus vivo. O texto aqui, apartar, é interessante porque já nos lembra o que foi dito no início pelo pastor de Romanos capítulo de número 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. E realmente ali a lista é extensa. Só que em toda essa lista o apóstolo Paulo não cita pecado. Por que o apóstolo Paulo não cita pecado? Porque se Paulo citasse que nem o pecado nos separa, né, do amor de Deus, ele entraria em contradição com Isaías, onde o próprio Deus, por intermédio do profeta Isaías, em seu ministério messiânico, diz que os nossos pecados fazem separação. Então, ou seja, o apóstolo, aqui o autor da epístola aos Hebreus, ele está enfatizando a possibilidade já de se apartar do Deus vivo. Antes ainda, ele diz: exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo, para que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Mais uma vez, aqui o problema é o pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. A ideia, por exemplo, de que a salvação realmente é um presente e Deus não dá todas as condições de nós guardarmos esse presente é uma realidade. A verdade, assim como qualquer presente, se eu não tiver cuidado, eu posso perder, ok? E é interessante porque na carta aos Hebreus, conforme nós discutimos em primeiro momento, no capítulo 6, versículo 4, você leu até o versículo de número 8, no versículo 9 diz assim: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda assim falamos. Essas coisas que acompanham a salvação, com certeza, são as coisas ali citadas no verso de número 4, que é a iluminação, provar o dom celestial. Acredito que um falso crente não pode receber o dom celestial e permanecer, por exemplo, na falsa fé, a qual muitos interpretam dessa forma, e se tornar participantes do Espírito Santo. Porque só a possibilidade de receber o Espírito Santo ou ter uma plena comunhão com o Espírito Santo, uma vez que nós recebemos a Cristo. E acredito que uma pessoa não pode receber a Cristo, receber uma falsa fé e depois receber o Espírito Santo. Nicolas. De fato,
pessoa que tem uma falsa fé, ela não tem o Espírito Santo porque é uma falsa fé. Só uma fé que salva. Logo, não existe uma fé onde a pessoa recebe uma partezinha do Espírito Santo, depois ela pode avançar, alguma coisa do tipo. Então, a pessoa é crente ou não é crente. Agora, existem incrédulos na igreja? Existe joio no meio do trigo? Existe. O Senhor Jesus falou isso. Nós conseguimos identificar todas essas pessoas que são incrédulas dentro da igreja? Não. Inclusive, o Senhor Jesus falou que esse é um julgamento que cabe ao final dos tempos. Nós não conseguimos fazer isso. Essas pessoas são beneficiadas pelo contato com o povo de Deus? São. O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que o marido incrédulo é santificado pela esposa e os filhos são santificados pelo convívio da parte crente também. Então, existem de fato pessoas que são beneficiadas pelo contato com a palavra de Deus, pelo contato com o povo de Deus, pelo contato com a comunidade santa, e ainda assim essas pessoas têm o coração endurecido. Ao invés de produzirem frutos, como é a linguagem aí de Hebreus 6, elas produzem espinhos. São pessoas que ao invés de frutificarem para a salvação, elas produzem algo que aumenta a condenação delas. Então, eu não acredito que seja uma inferência do texto, assim, uma invenção do texto, né, uma especulação do texto, mas eu acho que é uma análise do contexto, realmente. A olhar e falar, olha, esses crentes aqui estão sendo alertados para que eles, olhando para o contexto deles, para a comunidade deles, olhando para si próprios, eles têm um discernimento para falar, peraí, a minha fé é uma fé verdadeira ou é uma fé de auto-engano? Eu acho que eu estou salvo, eu acho que eu estou aqui participando disso tudo e beleza, tá tudo certo, ou será que eu estou apenas enganando a mim mesmo? Então, me parece que esse é o objetivo aqui do autor de Hebreus. Porque, assim, quando nós falamos de apostasia, existe a ideia de que apostasia é algo que se aplica aos crentes. Isso é um conceito que é muito difícil de quebrar na mente das pessoas, porque isso foi popularizado. Então, quando eu comento aqui, olha, apostasia era alguém, como diz João, que parecia, que dizia ser dos nossos, mas não era dos nossos e por isso saiu, ou seja, era um incrédulo que saiu do convívio da igreja. Quando eu digo que isso é o conceito do Novo Testamento de apostasia, isso por si só já cria uma resistência nas pessoas, porque na cabeça das pessoas apostasia é perda de salvação, quando não é necessariamente. Em João, existe apostasia? Aquilo é apostasia? É. Mas João deixa claro, eles nunca foram dos nossos, eles não eram dos nossos. E aqui em Hebreus nós temos a mesma coisa, só que a gravidade aqui de Hebreus é porque essas pessoas conviveram ali durante muito tempo. Conviveram ali durante anos, sei lá, e foram de alguma forma beneficiadas por isso. Então esse é um texto difícil, eu reconheço a linguagem pesada que o autor usa aqui, mas eu acredito que os versículos 7 e 8 deixam muito claro. E na sequência, que o Gabriel leu, né, os versículos 9, 10, 11, 12, ele continua alertando os crentes. E esse é um ponto interessante, porque um argumento que é usado contra a doutrina da preservação dos santos é que a Bíblia tem muitos alertas, que o Novo Testamento tem muitos imperativos aos crentes, alertas aos crentes. Então falam assim, olha, se a Bíblia dá alertas, então não faz sentido eu não poder perder minha salvação. Eu dar um alerta de uma coisa que nunca pode acontecer. Só que, na verdade, eu acredito que os alertas sirvam para que o crente constantemente avalie a sua posição e justamente não tenha uma fé falsa, uma fé de auto-engano. Como o Senhor Jesus disse que pode acontecer ali uma fé falsa nos solos, na parábola dos solos ali, né, do semeador. Então, eu acredito que esses alertas sirvam para que o crente constantemente se avalie e veja se ele tem crescido na fé, se a fé dele, de fato, está firmada no Salvador, se é uma fé firmada na obra de Cristo ou nos próprios méritos humanos. Então, esses alertas são alertas reais. Inclusive, muitos alertas para os crentes não são alertas sobre perder a salvação ou não. Os alertas dirigidos aos crentes são alertas para que eles tenham um bom desempenho, uma boa performance na vida cristã. E é curioso que, geralmente, quem defende a perda da salvação, não sei qual é a posição do Gabriel quanto a isso, mas geralmente quem defende a perda da salvação passa por esses textos sem entender como eles se relacionam com a doutrina da preservação dos santos. Porque assim, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho convicção da minha salvação. Por quê? Porque eu creio que Jesus é meu Salvador. Eu creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados,
Eu não poderia fazer isso, eu não poderia quitar minha dívida para com Deus, uma dívida infinita para um Deus infinitamente santo. Então Jesus, que é o próprio Deus, se faz homem e morre no meu lugar como substituto. E eu estou salvo agora porque isso é um presente de Deus, como Efésios diz para nós. A fé que eu tenho, inclusive, é um presente de Deus porque eu estava morto e não poderia ter essa fé. Ok. Então, para que servem os alertas? Bom, os alertas servem para me lembrar que um dia eu vou ser julgado, não para condenação ou para salvação, mas eu vou ser julgado no tribunal de Cristo, onde o meu serviço ao Senhor vai ser avaliado. Os crentes têm esperança de um galardão. Eu não tenho que servir ao Senhor melhor porque eu tenho medo de perder a minha salvação. Eu tenho que servir ao Senhor melhor porque Ele me comprou, porque Ele me deu um novo coração e porque um dia o meu serviço será avaliado. E em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo menciona o julgamento dos crentes. Ele fala sobre o momento em que os crentes serão julgados e eles podem sair desse julgamento com a roupa do corpo só. Tudo queimado, as obras deles como palha, queimadas como palha. Só a roupa do corpo passando ali como alguém que sai de um grande incêndio, mas ainda assim sendo salvos. Então, os alertas servem para confirmar a posição dos crentes, parece que os crentes têm muita clareza quanto à fé deles, e servem também para nos lembrar que nós temos um Deus que vai nos julgar, que vai avaliar nosso serviço também. Várias passagens mostram isso. Gabriel. Eu acredito que tudo que Deus fala em si tem um propósito, né? E para comunicar a certeza da fé nos crentes, nós temos textos mais óbvios, mais claros, aonde garantem essa fé salvífica aos crentes, né? As recomendações, por exemplo, para se andar na fé como um cristão, como um salvo, são claras na Bíblia. O apóstolo Paulo diz, olha, não andeis como os que andam à noite, andeis honestamente, enfim, são diversas as recomendações. Acredito que não haveria necessidade de utilizar uma recomendação para não cair somente para dar certeza à fé aos crentes. Acredito que se há uma recomendação, há porque é essa possibilidade, tá? E são diversos os textos, ainda em Hebreus 6, nós temos o apóstolo Paulo falando da ideia de cuidado, porque você citou a ideia de medo. Nós não temos o medo em si de perder a salvação, né? Nós temos a confiança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e acreditamos que a obra da cruz do Calvário foi consumada, né? O que o nosso Senhor bradou, Tetelestai. Todavia, há necessidade de se ter cuidado, porque a ideia de apostatar da fé, conforme você vem dizendo desde do início aqui do nosso diálogo, a apostasia é sim alguma pessoa que saiu da fé, não só do nosso meio, mas que esteve essa fé. Quando João, ele diz, eram de nós, né, saíram de nós, mas nunca foram, se aplica todo um contexto àquela epístola. Não podemos pegar o pensamento joanino e, por exemplo, expandir por toda a igreja ali, a igreja dos apóstolos. Até mesmo porque a Bíblia nos mostra pessoas com uma falsa fé e também pessoas que tinham uma fé genuína, possivelmente tinham sim essa fé concretizada genuinamente dentro de si, só que se perderam, né, se afastaram. No entanto, no capítulo 6, versículo de número 12, o texto é claro ao dizer aqui ainda, versículo 11, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Cuidado com o quê? Porque quando se há uma advertência de cuidado, de atenção, é porque há possibilidade de acontecer alguma coisa, né? É algo lógico, ao meu ver. Para completa certeza da esperança até o fim. Para que não sejais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, né? Então, acredito que essas recomendações, elas são claras, e é interessante porque o termo que aparece em Hebreus 6,4, caíram, no original dá a entender a ideia de alguém que se desviou do caminho mesmo, alguém que esteve no caminho. Alguém que não só eventualmente experimentou uma bênção ou outra, né, conforme você interpretou nos versículos posteriores. O que eu entendo que ali basicamente é uma revelação natural. Pessoas na revelação natural recebem bênçãos de Deus, né? Enfim, mas quando se trata da fé salvífica, acredito que o texto é bem claro ao dizer que essas pessoas provaram do dom celestial, experimentaram as bênçãos do mundo vindouro, foram participantes do Espírito Santo e caíram. E o termo caíram ou recaíram aqui dá a entender, no original, a ideia de desviar do caminho certo, do caminho correto. E quando nós vamos para Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 26, acredito que, citando Hebreus 3, 12, 6, 4 e 10, 26, dá para entender muito bem o pensamento do autor e qual o seu propósito. Nós temos ele dando outra advertência, né?
Porque se pecarmos voluntariamente ou deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, algumas traduções dizem pleno conhecimento da verdade, acredito que alguém receba o pleno conhecimento da verdade, não ficará com uma fé falsa ou uma falsa fé. Pelo contrário, né? E ainda a advertência. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O texto aqui de juízo é o mesmo que aparece para as referências às quais Jesus fala sobre inferno e condenação eterna. E muitos vão dizer, mas aqui é uma purificação, uma espécie de disciplina. Acredito eu que não, porque o texto é bem claro ao dizer que esse texto, que esse fogo vai devorar os adversários. Então não pode ser uma disciplina para um crente, porque o crente não vai ser condenado eternamente com os adversários da fé. Tá? Então esse texto, ao meu ver, ele é mais que claro ao dizer a possibilidade do homem, se pecar voluntariamente, ele pode perder a salvação.